nenhum vídeo me deixou tão nervosa como esse que eu vou começar com vocês agora. Não vai enrolar mais, esse vídeo tem que sair amanhã. Eu não sou a única, tem muita gente que tá passando pelas mesmas situações. É o tempo todo vendo horas iguais, porque não era possível. O que era aquilo? Será que eu tava ficando doida? Será que era só eu que tava vendo? Oi, gente. Já fiz alguns vídeos nesse canal, mas confesso que nenhum vídeo me deixou tão nervosa, nem o primeiro, que normalmente é o momento que a gente fica um pouco mais nervoso, como esse que eu vou começar com vocês agora. Não vai ser só esse vídeo, vou explicar, mas confesso que eu tô super nervosa. Hoje, em específico, é dia 8/8 de 2023. Dizem, né, que hoje é o dia do portal, né, do leão. Não ia gravar esse vídeo hoje. Na verdade, eu estava enrolando. Estava botando um monte de outras coisas na frente. Na verdade, era uma autossabotagem, né? E ontem tinha outros vídeos que já estavam programados, né? Pra terminar de editar, que eu queria subir pro canal. Só que ontem meio que a espiritualidade baixou a lei, ó. Não vai enrolar mais. Esse vídeo tem que sair amanhã. Foi essa mensagem que eles passaram ontem. Vocês podem estar estranhando, porque normalmente aqui no canal eu falo mais dos meus animais, ou falo de coisas do meu cotidiano, falo também sobre espiritualidade, mas não é um assunto que eu tô tão assim ainda, né? Eu estava postergando mesmo, eu tava enrolando, gente, confesso, eu tava deixando a autossabotagem tomar conta. E a espiritualidade baixou a lei, disse que não, que é pra mim começar, que não dá pra mim enrolar mais, e por isso que eu tô aqui agora. Eu tô gravando esse vídeo hoje, vou fazer de tudo pra ele subir ainda hoje pro canal, vamos ver se, sei lá, até meia-noite ele sai. Vou focar nele aqui e vamos começar. Esse vídeo é para poder contar o que aconteceu na minha vida, como que eu saí da Matrix. Vou contar tudo para vocês referente a esses últimos 3 anos, o que aconteceu na minha vida. Foi assim um boom 360 enorme. Acredito que a necessidade de começar a contar isso na internet, que nunca que eu me imaginava fazer isso, é porque eu não sou a única, tem muita gente que tá passando pelas mesmas situações, que também tá sendo dureza, que as pessoas não tá perdida, não sabe muito bem o que fazer, pra onde ir. Eu não sou a dona da verdade, eu não tenho como dizer pra vocês assim, não, faça isso, faça aquilo, tal, que vai dar certo. Eu acredito que com as minhas experiências eu vou conseguir ajudar vocês, porque eu quero explicar aqui em detalhes, porque até que tem muita gente na internet falando sobre despertar espiritual, mas eu não vejo ninguém falar de forma detalhada como que isso foi na vida dela. Falam por cima ou não entram muito em detalhes, e eu senti que já estou sentindo há um bom tempo, na verdade a espiritualidade está me fazendo sentir com mais força ainda, que tá na hora de falar, que tá na hora de expor, que tá na hora de explicar, para poder para todas as pessoas conseguirem ter o acesso às mesmas informações e conseguirem trabalhar o que precisa ser trabalhado dentro de si, e assim conseguir passar por essa fase, conseguir ouvir o que eles têm para dizer, porque nós estamos num momento onde eles querem falar com a gente. E não é médio, só médio que vai ouvir. Não, gente, é todo mundo. Eles querem falar com todo mundo. Eu não sou a única, não. Não é só médio, não. Tipo, quem tem mediunidade ativa, né, digamos, não sei bem se é essa palavra que usa. Não é só, é todo mundo. A espiritualidade quer falar com todo mundo, porque estamos sim passando por um baita ciclo de mudança, tem muita coisa acontecendo, não tem mais como ser muito sutil, sabe, esse contato deles com a gente. Aposto que tem muita gente que está assistindo esse vídeo agora, que deve estar tendo sonhos estranhos, está tendo umas impressões esquisitas quando acordam, estão sentindo algumas coisas estranhas, está tentando entender, está buscando informação na internet sobre o que está acontecendo com si próprio e não está conseguindo encontrar muita informação. Ou quando encontra é meio superficial, não entra muitos detalhes. E é por isso que eu tô aqui hoje, sabe? Para poder entrar nesses detalhes, para poder mostrar tudo que aconteceu comigo e assim ajudar vocês. Acredito que vai ajudar, sim. Não tô querendo ser a dona da verdade, nem nada do tipo. Eu só tô aqui para poder expor o que aconteceu comigo, o que tá acontecendo comigo. Eu acredito que assim vai chegar em alguém, e igual eu já tinha dito em outros vídeos meus, se esse vídeo conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, eu já vou estar muito feliz, porque a gente veio para esse mundo para ajudar. Não nunca foi só nós.
estamos todos ligados e se eu ajudo o próximo, eu estou me ajudando também. Esse vídeo é para explicar como que eu comecei a entender as mensagens da espiritualidade, como que eles conversavam comigo, independente de religião, tá, gente? Eu sempre gosto de bater nessa tecla, já teve outros vídeos que eu falo, eu sou espiritualista, universalista, então eu acredito em todas as religiões, em todas as crenças, sabe? Eu acredito que tudo tem sua verdade, todas as religiões têm sua verdade, sim. Todas elas têm pontos importantes que a gente precisa, sim, prestar atenção. Então, assim, independente de católico, evangélico, budista, umbandista, espírita, kardecista, as religiões orientais, né, também, enfim, independente de qual religião, todas têm verdade, todas têm que ser ouvidas, precisam ser ouvidas. E o importante é que o amor acima de tudo, né? O amor universal acima de tudo, essa é a minha crença. Então, assim, eu vou contar pra vocês como que eu consegui entender as mensagens da espiritualidade em detalhes. Vou contar em detalhes coisas que aconteceram comigo, as barras que eu passei nesses últimos 3 anos, porque foi assim, literalmente fui ao fundo do poço e voltei. E eu tô aqui pra contar tudo, como que eu consegui sair disso tudo e como que aos poucos as coisas vão voltando ao normal, mas sempre 100% com a ajuda deles. Então vou contar tudo isso pra vocês. Vou dividir esse vídeo em vários, vai ser uma série, porque é muita coisa, muita informação para passar. Foi 3 anos bem intensos, eu acho que, né, nos 30 anos de vida eu não vivi tanto igual vivi nesses últimos 3 anos. Então vai ser muita informação, por isso que eu vou acabar dividindo em mais de uma parte para ficar mais fácil para o entendimento e para poder conversar com vocês. Aí eu vou contar para vocês como que eu consegui sair do fundo do poço, como que eu consegui vencer algumas batalhas que aconteceu, literalmente vencer a maldade humana, porque sim, foi feito maldades que não são só pra mim. Eu sei que tem várias outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei. Eu sei porque eu já recebi relatos, já é aquela coisa, quando a nossa frequência, ela atrai outras frequências iguais a gente, sabe? Então, de alguma forma, eu não sei se é por atração mesmo, é a espiritualidade mostrando, outros relatos de outras pessoas que passaram por problemas parecidos chegaram até mim, fiquei sabendo, sabe? Veio de alguma forma. Então, para cair a ficha assim, que realmente não era só comigo, era muita gente acontecendo a mesma coisa. Eu tenho muita coisa para falar. Eu vou começar logo, porque eu acho que já tá dando 5 minutos de vídeo, gente. Então, eu já vou começar logo, que eu preciso falar. Só mais uma coisa antes de começar. Colocaram no meu coração, muito cedo, a vontade de escrever diários. Na época eu nem entendia porque que eu escrevia tanto diários, assim, aí hoje em dia eu entendo. Eu comecei a escrever, meu primeiro diário foi em 96, pra vocês terem uma ideia. Na época eu tinha 10 anos. E desde essa época já brotou essa vontade de escrever diários. Hoje eu entendo por quê. Hoje eu entendo que isso seria muito importante para agora. Porque como que eu ia contar essas coisas pra vocês sem ter o acesso ao diário? Porque, gente, sinceramente, a minha memória é uma maravilha. Eu não lembro o que eu comi hoje cedo, pra vocês terem uma ideia. Então, sem diário, eu não ia conseguir contar essas coisas pra vocês. Então, desde aquela época, já veio esse plano. E o mais incrível, né? Como que eu ia saber? Em 96 a gente não tinha acesso à internet. Pelo menos eu não, né? Eu acho que nem no Brasil não tinha. Ou se tinha, talvez... não sei. Então, assim, como que eu ia saber que mais de... Quantos anos depois, gente? Um bom tempo depois ia ter YouTube, porque nessa época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? Pra gente conversar assim. Como que eu ia saber que anos depois eu ia estar aqui na frente de uma câmera gravando esse vídeo, falando de coisas que aconteceram, que eu só consigo lembrar porque estava tudo anotado nos meus diários, né? Não vou contar pra vocês minha vida toda, calma, é só mesmo os 3 últimos anos, apesar de ter muita coisa pra se contar. Eu não conseguiria essas informações se não fosse pelo diário. Então, por aí, só começando como que a espiritualidade age na vida da gente, né? Como que ela vai acertando tudo, desde lá do início. Exatamente 10 aninhos depois que eu vim ao mundo, né? Então é isso, vou contar pra vocês assim, sem frescura, jogo reto, tudo que aconteceu,
sem nenhum bloqueio, nenhum medo, apesar de que eu estava assim com medo de começar. Vocês estão olhando para lá, é porque eu acendi uma vela ali de ancoramento para tudo que eu fosse passar aqui, que foi uma orientação deles também. E essa vela tá meio alta. Aí por isso que toda hora eu fico olhando para lá. Na real, gente, eu vou contar para vocês tudo que aconteceu sem nenhum medo. Vou me expor, sim. Muitas pessoas poderiam ficar, sei lá, nossa, ela tem coragem de falar essas coisas, mas sim, eu vou me expor porque tudo que eu tô fazendo aqui é para poder ajudar outras pessoas que estão passando por isso, ou já passaram por isso, para poder elas conseguirem, sei lá, encontrar um jeito de sair das situações que estão passando, ou passar a ouvir, né, conseguir ouvir de alguma forma a espiritualidade, tá bom? Então, vamos lá. Nossa, gente, a vela tá vibrando, ai meu Deus. Ai, eu fico mais nervosa ainda. Vou só passar um resuminho bem rápido que aconteceu, tá? Tudo aconteceu, assim, eu acho que como a maioria das pessoas, né? Depois da pandemia, em 2020, que foi um boom, assim, pra maioria das pessoas. Assim, começou pra valer em 2021, na verdade. Especificamente a partir de janeiro de 2021. Só pra vocês entenderem. Antes, né, eu era casada, assim, amigada, né? Já tinha 12 anos de casamento. Tinha minha casa, tinha uma vida estável, né? Casa, animais, tudo mais. Vivia uma rotina sempre igual, né? Cuidar da casa, cuidar dos animais, cuidar do marido. Não tinha muita perspectiva de nada. Tava assim, tem que arrumar um trabalho, né? Na época eu estava trabalhando até 2020. Tava trabalhando, já tinha terminado, eu tava trabalhando numa empresa, aí eu tinha terminado meu curso de marketing, eu ia começar a trabalhar já estava trabalhando como estagiária numa outra empresa. Ao mesmo tempo eu arrumei um outro local, eu saí dessa antiga empresa, aí fiquei fazendo estágio e trabalhando em outro local ao mesmo tempo. Enfim, vivendo a minha vida sem perspectiva, assim, muita coisa, eu achava que a vida era só aquilo mesmo, né? Ser casada, né, o meu futuro ia ser só aquele, naquela casa, enfim. A casa era nossa, né, a gente já estava pagando, enfim. Para quem estava olhando de fora era uma vida perfeita, porque aparentemente estávamos bem, né, tudo estável, mas alguma coisa tava estranha, sabe, assim. Nesse primeiro momento até que não, eu estava confortável, digamos, né, tava tipo assim, que nem um cavalo que aprendeu a viver no cabresto, né? Assim que fala. Era desse jeito que eu vivia, sabe? Vivia naquele, todo dia, a mesma linha. Costumo brincar que nessa época eu estava envolvida pelo véu da Matrix. Vocês conhecem o filme Matrix, né? Quem não conhece, gente, assiste. Aquilo lá é real. É de verdade. Não é um filme. Tudo que tá lá é real. Pode acreditar, gente. Existe sim a pílula azul e a pílula vermelha. E até esse momento eu estava envolvida na Matrix. Eu ainda não tinha tomado nenhuma pílula. Nessa época eu tinha ganhado muito peso. Até depois eu descobri por que desse aumento de peso. É uma das feridas emocionais que mais pra frente eu vou explicar, né? Que eu tinha descoberto ali. Tinha me feito ganhar tanto peso. Essa foto, gente, foi logo depois de me separar. Olha só o tamanho que eu estava. Eu não tinha muitos planos para o futuro, a não ser começar a trabalhar na área que eu tinha formado. E aí eu resolvi, na época eu ainda tomava pílula, mas eu resolvi, 2020, falei, não, eu vou parar de tomar pílula, né? Na verdade foi no finalzinho de 2020 que eu resolvi isso. Não vou tomar mais, vou deixar Deus agir do jeito que quiser. Eu não pensava tanto em ter filhos, mas o meu ex... Às vezes ele falava que queria ser pai, aí eu resolvi fazer isso, nem contei pra ele. Resolvi deixar Deus agir, né? Isso no final de 2020. Só mais uma coisa, gente, antes que eu esqueça. Eu acredito que essa fase de 2021, 2020, 2021 e daí por diante, na verdade foi o meu segundo despertar. Até tem um outro vídeo aqui no canal que fala da época que eu tive depressão, que eu acredito que foi meu primeiro despertar, porque aconteceu muita coisa. Foi nessa época que eu parei de comer carne. E aí depois enfim, arrumei namorado, foi acontecendo um monte de coisa e chegou nesse ponto que eu acredito que foi o meu segundo despertar espiritual. E aí, gente, no início de 2021, um amigo entrou em contato comigo, ele estava fazendo estágio
não tinha planos de sair desse estágio por enquanto, porque eu tinha pouco tempo que eu estava lá, ainda tinha um contrato ali de pelo menos uns 6 meses com eles. Mas esse amigo entrou em contato comigo, falou que ele tinha sofrido um acidente, estava impossibilitado de andar e tudo mais, e ele tinha passado um processo seletivo de uma empresa daqui da minha região, só que ele não ia poder, né, trabalhar nessa empresa, e eles pediram indicação, né, e aí ele pegou e lembrou de mim, falou que, né, só lembrava de mim para poder indicar, aquela coisa toda, e se eu queria. Aí, nossa, super quis, né, na hora, assim, nem tava procurando sair do estágio nem nada, sabe? Mas na hora que ele falou se eu queria, oxe, quero sim. Aí eu fui, deu certo a entrevista, passei e fui contratada para essa empresa. Isso bem no início de 2021, em janeiro. Eu comecei a trabalhar lá, sem brincadeira, gente, no dia 1º de fevereiro, dia do meu aniversário. Ai, eu até brincava que era um dos meus presentes, né? Porque eu tava muito feliz, enfim, eu ia poder trabalhar na área que eu era formada, né? Que eu era formada em marketing. E eu ia começar a trabalhar na área que eu era formada, e numa empresa boa, assim, ela era bem vista na minha região, né? Fiquei super feliz. Eu lembro que, assim, o primeiro momento que eu falo, pronto, isso foi uma mensagem espiritual, que, tipo, foi o pontapé ali, que dali pra frente tudo ia mudando, a espiritualidade ia cada vez mais conversando comigo, foi quando eu estava indo para esse trabalho cedo, sentada no ônibus, com a cabeça assim apoiada na janela, sabe? Olhando para fora, os pensamentos longe. Eu acho que nesse dia eu até estava pensando, né, se eu estava fazendo realmente certo em simplesmente parar de tomar a pílula. Porque, na verdade, gente, lá dentro, meu coração não estava muito querendo ter filhos naquele momento. De alguma forma eu sentia que não era aquilo que eu queria, sabe? Que eu estava fazendo aquilo pelo outro, não era por mim. Não era algo meu desejo, entendeu? E eu estava ali com a cabeça na janela, pensando. Eu lembro direitinho disso, gente. Aí o ônibus parou num ponto. E nesse momento que ele parou, pelo lado de fora, uma borboleta pousou bem no local onde eu estava assim com a cabeça, uma borboleta amarela. Ali foi o primeiro, sabe? O primeiro ponto, o primeiro, sei lá, a primeira vez que eu entendi que... Naquele momento eu não entendi, eu fui entender depois, tá, gente? A maioria das coisas, nos primeiros momentos, eu não entendo. Eu acho que é até por isso que eu tô aqui passando esse vídeo pra vocês, pra poder ajudar, né? Assim, não sei se é ajudar a palavra, mas tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não se toca, sabe? Que pode ser uma mensagem da espiritualidade, e na verdade é, porque eles são muito sutis na hora de falar com a gente. Então, ali naquele momento, aquela borboletinha, depois eu fui entender que era tipo, você tá no caminho certo, sabe? E sabe o que era mais incrível? E eu só fui prestar atenção nisso muito tempo depois. Vocês sabem a importância do número 11, né, gente? O tanto que ele tem uma mensagem ali, não sei se é cabalística que fala, mas ele tem uma mensagem espiritual, né? Depois eu vou explicar mais coisas onde esse número aparece. Um dos ônibus que eu pegava para ir para essa empresa era exatamente o número 011, o ônibus. São coincidências, assim, que só mais pra frente eu fui notando, sabe? Então, assim, na minha visão, tava tudo programado a minha vida. Tipo, eu tava num emprego novo, estava com planos de ter filho, né, esperando só acontecer, na hora que Deus quisesse. Tinha acabado de passar meu aniversário, vida nova. Pra mim, tava tudo encaminhado. Até que tem outra situação que aconteceu também nessa época, porém, essa eu ainda não tenho autorização para poder contar pra vocês. Quem sabe um dia eu terei, mas por enquanto eu ainda não posso falar sobre isso. Do que eu posso falar, né, começou em março. Em março eu comecei a ter uma alergia muito forte. Eu descobri que era dermatite atópica. Era essa alergia, mas só tempos depois que eu fui descobrir o porquê dessa alergia, gente. Mais pra frente eu vou contar pra vocês. E essa alergia, ela me incomodava muito. Só tempos depois, vou falar qual que era a ferida emocional. Era a ferida emocional da injustiça. A alergia era uma forma dela mostrar pra mim essa ferida bem latente, sabe? E nessa época, eu não procurei nada, gente. Eu não procurava. As minhas pesquisas no YouTube ou nas redes sociais, ou era coisa relacionada a animais, ou era coisas relacionadas a... Eu gostava muito de assistir vlog,
dona de casa, essas coisinhas assim, pra casa mesmo. Eu não procurava saber nada de espiritualidade, porque não tinha, eu, tipo, tá, eu acreditava, né, nessa época eu era batizada na igreja católica, parte da minha família era espírita, assim, acreditavam, né, no espiritismo kardecista. Eu acreditava também na reencarnação, porque desde a minha infância, sei lá, tinha muita coisa não muito bem explicada e que só mesmo a reencarnação para poder explicar. Depois vamos falar mais sobre isso. Então era isso, eu acreditava sim, acreditava em signos, como qualquer adolescente que olha uma revistinha do João Bidu para poder saber o que o futuro namoradinho, alguém que ela pensa que tá gostando, poderia estar pensando, mas era só isso, sabe? Eu não tinha uma coisa ali de espiritualidade, de prestar atenção em tudo, enfim. Aí do nada, nessa época, começou a brotar vídeos do nada no YouTube relacionado. Primeiro começou a brotar muita coisa sobre signos, aí eu, né, gostava, né, de assistir, porque signos era algo que eu já estava mais ou menos familiarizada ali, né? Mas aí foi começando mais coisas sobre espiritualidade. Então tinha vídeo que tava falando de despertar espiritual, sabe? E eu, uai, que é isso? Mas esses vídeos eu confesso que nessa época eu não assistia. Parecia lá, mas eu não me importava. Talvez não era o momento, né? E nessa época começou também muita sincronicidade. Aí o trem ficou feio, gente. Era muita coisa, do nada, sabe? Já começou a ficar meio incômodo, porque era o tempo todo vendo horas iguais, para tudo que é lugar que eu olhava, era horas iguais, sabe? 11, 11, 10, 10, 9, 9, 7, 7, 6, 6. Não tinha um momento que eu não olhasse pro celular e tava horas, sabe, idênticas ali. Não tinha, gente, era o tempo todo. Aí eu, no começo, era até engraçado, era tanto assim, eu até tirava print pra mostrar pras pessoas, porque não era possível, o que era aquilo? Será que eu tava ficando doida? Será que era só eu que tava vendo? Eu vou ver se eu acho uma imagem dessa época, de um celular meu, que também tem uma história por trás desse celular que eu vou contar agorinha. Foi tirada a foto dele pra poder colocar ele à venda. Aí na hora que eu olho a foto, qual que é o número que tá lá na tela dele? 1313, gente, sem brincadeira. Eu vou ver se eu acho essa imagem. Se eu achar, eu vou colocar aqui em algum lugar na tela, tá? Pra vocês verem. Então, assim, eu ficava, gente, que é isso? Eu ficava sem entender, até então eu não conseguia entender o que era ainda. E aí começou a brotar borboleta, muita borboleta do nada, borboleta em momentos inusitados, sabe? Começou a brotar coincidências, sabe? Sei lá, acontecia alguma coisa e bem... Sabe aquelas coincidências bem nada a ver, sabe? Impossível acontecer algo assim. Começou a acontecer. E começou a acontecer também a questão de ver um carro em específico várias vezes. Aí isso eu vou explicar pra vocês. Ah, só mais um detalhe, gente, antes que eu esqueça. Antes, na minha casa, eu não conseguia ficar muito tempo com nada. Tudo quebrava, viu? Quebrava muita coisa, sabe? Eu até achava que era porque eu era estabanada, sabe? Quebrava copo, prato, vivia caindo coisas no chão. Pra vocês terem uma ideia, quebrava até coisa que não era pra quebrar. Coisas de plástico caíam no chão e quebrava. Pra vocês terem uma ideia, né? Aí eu ficava assim, gente, por que tá quebrando tanta coisa, né? Por que quebra tanto? Tá certo que na época eu morava com meus pais também quebrava muita coisa, mas não era tanto, sabe? E na minha vida, na minha casa, quebrava coisas direto. Às vezes eu ficava até chateada, porque eram coisinhas bonitinhas, fofinhas que eu tinha comprado e que rapidinho quebrava. E acontecendo coisas que iam me levando para outras situações, né? Foi até nessa época que eu encontrei uma amizade muito legal. Eu acho que ela vai estar assistindo esse vídeo aí. Nossa, ela me ajudou muito. A Carol era uma vizinha minha. E ela foi me orientando em muita coisa, ela foi me mostrando muita coisa. É isso que eu falo, gente. A espiritualidade, ela vai levando a gente para pessoas e para situações, para aquilo que bate com a nossa energia e para aquilo que tem algo para mostrar pra gente. E foi isso que foi acontecendo nessa época. Vocês vão ouvir muito dela aqui, que eu vou falar muitas situações que aconteceu relacionado. E foi nessa época também, como eu tava tendo muito contato, né, com essa amiga minha, teve uma vez que eu fui na casa dela, né, e aí eu estranhava, porque a casa dela era tão iluminada, sabe? Mesmo quando a luz nem todas as luzes da casa dela estavam acesas,
eu ainda sentia a casa dela cheia de luz, sabe? Eu ficava assim, uai. E aí quando eu chegava na minha casa, por mais que todas as luzes da casa estivessem acesas, a casa era escura. Por mais forte que a luz tivesse, ela era escura, gente. É difícil explicar isso. Foi um negócio que começou assim do nada, antes eu não tinha notado. Quer dizer, eu notei a partir do momento que eu fui na casa dessa amiga minha, né? Aí eu perguntei pra ela, nossa, Carol, por que a sua casa é tão clara? A minha casa é escura, ela não é assim. Aí ela pegou e falou, pode ser pela lâmpada e tal. Aí eu não sei, eu tava sentindo alguma coisa estranha, sabe? E aí nessa época ela me falou, por que você não passa a fazer o culto no lar na sua casa? Ou o evangelho no lar, né? Esse evangelho é uma forma da gente levar Deus para dentro da casa da gente, porque até então eu não levava ele de jeito nenhum. O máximo que eu fazia era rezar na hora de dormir e quando eu estava acordada, porque a maioria das vezes eu só apagava e nem rezava nada, gente. Então eu não fazia nada assim espiritual. E aí ela me falou isso, por que você não passa a fazer dessa forma? Leva Deus para sua casa, né? Faça fazer os cultos no lar, o evangelho no lar. Uns 30, 40 minutinhos ali num dia da semana, todo dia no mesmo dia. Quem sabe, né? Não ajuda também para sua casa ficar mais clara. E, gente, aí começa as situações mais doidas da minha vida, que eu acho que eu não vou conseguir contar tudo nesse vídeo, porque já tá enorme, eu vou deixar pro próximo. Vou só começar aqui. Ela me orientou como fazer, ela me passou as orações que ela fazia, ela me falou dos livros. Eu busquei esses livros na internet, depois eu vou até mostrar para vocês quais livros que eu uso para fazer o Evangelho do Lar. Vou fazer um vídeo também sobre isso, vou até anotar para mim não esquecer, porque tem muita gente que faz, normalmente é mais pessoal espírita, kardecista que faz, mas qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode trazer Deus para dentro de casa e não quer dizer, porque acredita em vida após a morte, não. Não, leve Deus do jeito que você acredita, sabe? Se é Deus mesmo, leva Deus, né? Os evangélicos. Faz um momento de oração ali, de louvor, um dia da semana, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, tá? Se for católico, chama a Virgem Maria, né? Os santos. Faz isso sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, mas traz a espiritualidade para dentro da casa de vocês, porque isso faz muita diferença. Mais para frente eu vou explicar por quê. Então, ela me passou os arquivos, ela me falou quais livros que ela usava, e eu procurei na internet, consegui baixar eles no meu celular. As orações todas eu consegui também, baixei no meu celular. Então, assim, eu estava com todas as informações necessárias para fazer um culto no lar no meu celular. Eu resolvi que eu ia fazer toda terça-feira, do jeito que ela me orientou, toda terça-feira às 9 horas. Se eu não me engano, ela me falou isso num final de semana, ou numa segunda, não me lembro bem. Eu arrumei tudo, né? Tava super animada na terça-feira de manhã, falei, não, hoje eu começo, eu vou levar Deus para casa. Eu já sentia no coração que eu tinha que fazer aquilo, né? Que de alguma forma eu precisava fazer aquilo. E assim eu fui fazer, né? Trabalhei o dia todo, tava indo pra casa no final do dia. E, gente, aí foi o começo. É até difícil falar sem me emocionar, sabe? Foi o começo de tudo isso. Quer dizer, o começo foi com a borboleta, mas esse foi o começo, assim, tipo porrada e bomba, né? Eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar. Aí chegou uma senhorinha perto de mim e falou assim... Nossa, esse ponto é meio afastado, tal, aqui não tem perigo, não? Aí eu falei, não, normalmente já tem um bom tempo que eu tô pegando ônibus aqui, nunca senti nada, nunca aconteceu nada. Gente, sem brincadeira, foi o tempo de eu fechar a boca, eu estava com o celular na mão, olhando o horário do ônibus, um cara passou, tomou o celular da minha mão e saiu correndo. Gente, vocês estão entendendo? Exatamente na terça-feira que eu ia começar a trazer Deus para minha casa, que eu ia começar a fazer o trabalho espiritual para poder sentir mais próximo a presença dele na minha casa, exatamente naquele dia, às 6 horas da tarde, eu fui roubada. Todos os arquivos, todas as orações, tudo que ia ser usado estava naquele celular, foi embora. Aí nesse momento eu mostro para vocês que
o lado negro da força, o lado espiritual negativo, não quer que a gente evolui, não quer que a gente fique próximo de Deus. Eles vão tentar impedir de todas as formas possíveis. E foi isso que aconteceu comigo. Tinha coisa pesada na minha casa. E naquele momento, eles não queriam que eu fizesse, que eu começasse a fazer esse trabalho espiritual na minha casa. Por isso que eles, de alguma forma, influenciou aquele cara a me roubar naquele dia. Ai, gente, eu fiquei assim, e eu não conseguia nem pensar direito. Claro que eu saí, né, peguei um telefone emprestado com outra pessoa, liguei pro meu ex-marido, expliquei onde que eu estava, fui na delegacia que era bem próximo do local, isso foi bem encostadinho do meu antigo trabalho. Mas ali naquele momento eu só conseguia pensar assim, será que eu vou conseguir resolver tudo isso e ainda conseguir fazer a oração, começar a oração hoje às 9 horas? Eu pensava desse jeito. E aí, naquele momento, eu começava a falar, Deus, gente, foi dali pra frente que eu aprendi a conversar com Deus pra valer. Eu falava, Deus, por favor, me deixa conseguir fazer essa oração hoje. Me ajuda a conseguir fazer essa oração hoje. Me mostra de alguma forma como que eu tenho que fazer. E aí, né, fiz o processo lá fiz o BO nessa delegacia, que na verdade eu nem fiz, não consegui, eles não lembro muito bem o que aconteceu no dia, não deu certo, eu tinha que fazer o BO pela internet depois, mas eles pegaram as informações, GPS do celular e tudo mais, só que não deu certo para recuperar nesse dia. E aí eu cheguei em casa, cheguei tarde, mas antes das 9 horas, totalmente abalada emocionalmente, arrasada, chorando, mas aí eu falei pra mim, não, eu vou fazer essas orações hoje, eu vou sim começar o culto no lar hoje. Pesquisei no computador as informações que ela tinha me passado, as que eu lembrava de cabeça, né, e ali eu acho que, como que eu fiz, gente? Eu não lembro muito bem o que eu fiz, só sei que eu fui conseguindo encontrar algumas orações. E o mais importante, assim, eu consegui, além dessas orações que ela me passou, não consegui todas, né, algumas eu fui conseguindo, eu busquei a oração de São Bento, que é uma oração super poderosa, já tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre ela. Esses vídeos que eu tô falando, eu vou ver se eu consigo lembrar de deixar no final, tá, gente, do card, pra vocês verem. E eu achei, né, essa oração, dei um jeito ali de imprimir, o meu computador tinha como imprimir, e eu consegui imprimir as orações, e eu fiz o culto no lar, com um pouquinho de atraso, acho que saiu 9h30 por aí, mas eu fiz naquele dia, eu nunca chorei tanto, gente, foi uma emoção assim que, meu Deus, foi uma emoção muito forte. O meu ex, eu acho que ele até ficou assustado comigo, porque eu tava muito emocionada, tipo... Eu senti ali que eu poderia ter perdido a batalha, mas eu não tinha perdido a guerra, sabe? Que eles não iam conseguir o que eles queriam, que eu tava batendo de frente, não aceitava eles me impedir de fazer essa oração, não aceitava. Gente, eu vou parar esse vídeo por aqui, vou contar, né, continuar no próximo, tá? Como eu já tinha dito pra vocês no começo do vídeo, espero que faça diferença, que vocês consigam absorver essas informações e faça diferença na vida de vocês como fez na minha. Tá só no começo, tem muita coisa ainda pra ser contada, então espero que vocês continuem assistindo também e compartilhem com as outras pessoas, tá? Que possa estar passando por algum momento complicado, que tá meio perdido na vida, que não sabe o que fazer, mostra pra eles, eu tenho certeza que vai ajudar eles de alguma forma. A espiritualidade está trabalhando com a gente aqui, independente de religião, tá? Mostra pra todo mundo e vamos continuar no próximo vídeo, que esse daqui já tá muito grande, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo, eu vou continuar a história no próximo, o que aconteceu depois, né, que eu fui roubada e depois o que aconteceu dali pra frente, tá bom? Então, até a próxima, gente. Bye, bye.